irmãs, bom dia, graça e a paz do Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Pai amado, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, ó Deus, e nós primeiramente te agradecemos pelo fôlego de vida, ó Pai, que o Senhor nos concede para estarmos aqui reunidos, ó Pai, em seu nome. Nos ajude, Senhor, em todos os nossos serviços desta manhã. Ministra os nossos corações, santifique a sua igreja, edifique a sua igreja, exorte, discipline, console a sua igreja através da sua palavra, no poder do seu Espírito. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, nós vamos hoje para o quarto dia, nosso quarto dia, que nós estamos dando continuidade à nossa série que nós estamos chamando de O Cristão e o Dinheiro. Semana passada nós falamos sobre o contexto de Malaquias capítulo 3 e nós abordamos as seguintes questões. Nós falamos da importância da terra para o povo de Israel. Ou seja, Israel, ele deveria viver na terra conforme Deus havia estabelecido. Então imagine, no Antigo Testamento, Israel é uma nação. Ali no Antigo Testamento nós temos uma teocracia. Ou seja, Deus é o rei e Israel é a sua nação. Se Israel é uma nação, Israel é guiada, conduzida por uma lei. E quem determina essa lei é o rei, o soberano, o Senhor. Hoje, nós estamos vivendo em um governo, ok? Mas o nosso governo, entre aspas, o nosso governador, entre aspas, pelo menos aqui neste mundo, não é Deus. É o presidente, é o governador, é o prefeito. E o nosso país, ele tem leis, e nós vivemos à luz dessas leis. Israel pagava o dízimo no Antigo Testamento como um imposto que nós pagamos hoje. O povo na terra deveria celebrar em gratidão a Deus as suas festividades, os seus sacrifícios, e também eles demonstravam gratidão a Deus quando eles entregavam os dízimos e as ofertas, porque eles estavam cumprindo o mandamento. E nós falamos que Israel estava sob uma aliança condicional. Obedece, você tem bênção. Desobedece, você tem maldição. Eu quero reforçar esse ponto, de que Israel estava numa aliança condicional. A antiga aliança é uma aliança condicional. A bênção depende daquilo que eu faça, daquilo que eu faço. Em Deuteronômio 11, 26 a 28, o Senhor diz assim para Israel: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Percebe que Deus está falando com Israel? Olha, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando houver obediência, a maldição quando vocês se desviarem da minha palavra. E nós falamos que isso tem tudo a ver com Malaquias 3:6. Quando Deus diz para o povo que eles estão roubando a Ele, nos dízimos e nas ofertas, Deus está dizendo, vocês estão escolhendo a maldição ao invés da bênção. Ok? Nós falamos também, além do conceito da terra, nós falamos do conceito do dízimo dentro do Antigo Testamento. Então nós dissemos que o dízimo era uma lei dada por Deus a Israel.
Sendo uma lei em Israel, o povo deveria cumpri-la fielmente, diligentemente, se quiserem continuar sendo abençoado por Deus. O dízimo era para ser levado ao templo e entregue aos levitas e sacerdotes. Ele deveria ser dado das colheitas adquiridas da terra e dos animais nascidos e criados nela. A negligência nos dízimos e nas ofertas era vista como um roubo a Deus ou como uma violação direta da lei, que consequentemente traria maldição ao povo. Quando nós ampliamos a questão do dízimo no Antigo Testamento, e nós não falamos isso na semana passada, nós vamos perceber que um estudo aprofundado a respeito de dízimo, nós vamos descobrir que não era somente 10%. Em média, Israel dava o dízimo anual, depois de 3 em 3 anos ele dava mais uma parte. Então os estudiosos vão dizer que, fazendo esse cálculo de todos os dízimos que Israel entregava, girava em torno de 15 a 23% do que eles tinham. Então a gente já começa a perceber que, embora a palavra dízimo signifique a 10ª parte, nós podemos entendê-la não como uma regra específica, mas como um parâmetro de doação. E aí nós vamos ampliar isso um pouquinho mais adiante. Mas o meu ponto nesta manhã, conectando com a semana passada, é como aplicar e transportar o texto de Malaquias 3 para a igreja hoje. Porque eu não posso simplesmente ler Malaquias 3:10 e trazer ele para a igreja da seguinte forma: se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Eu não posso fazer essa aplicação. Ok? Eu não posso simplesmente trazer ele e aplicar ele na igreja de imediato. Ok? Por alguns motivos. Dentre eles, nós podemos citar o seguinte: a aliança do Antigo Testamento é uma aliança condicional. O dízimo é obrigação para Israel. A nova aliança neotestamentária não é condicional. A bênção não está baseada naquilo que eu faço, mas a bênção está baseada naquilo que Deus já fez por mim. Deus me abençoa não porque eu dou. Deus me abençoa porque Ele já deu o seu Filho. Percebe a diferença? Mas vamos ampliar isso aqui. Vamos entender isso aqui juntos. Vamos para o Novo Testamento agora, para a gente tentar entender como que a gente faz essa transição do dízimo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos no Novo Testamento, então, para a gente entender. A palavra dízimo, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Veja que são pouquíssimas vezes que a palavra dízimo aparece no Novo Testamento. Mais especificamente nos Evangelhos. Ela aparece em Mateus 23:23. Ela aparece em Lucas 11:42 e Lucas 18:12. E no contexto desses 3 textos dos Evangelhos, Jesus está condenando a atitude errada dos fariseus ao entregar os dízimos. Eles estão entregando o dízimo da maneira errada. Como os 3 textos, Mateus 23, Lucas 11, Lucas 18, basicamente estão no mesmo contexto, a diferença é que Mateus 23 e Lucas 11:42 é a mesma passagem, e Lucas 18:12 é uma outra passagem, mas também está contido ali um fariseu que está orando e batendo no peito, né, e dizendo: ó Senhor, te agradeço porque eu não sou igual esse publicano miserável aqui. Eu dou o dízimo de tudo, ok? Então eu queria usar apenas Mateus 23 como base. Vai aí comigo em Mateus 23. Ele diz assim, Jesus falando para os escribas e para os fariseus. Mateus 23. Ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita tem a ver com uma pessoa que coloca uma máscara e interpreta um personagem que ela não é. Isso é um hipócrita.
O hipócrita é aquele que finge ser quem ele não é. Então Jesus está arrebentando eles aqui, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E por que eles são hipócritas? Ele diz aí, ó. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Por que eles são hipócritas? Porque eles dão dízimo, mas eles negligenciam outros princípios importantes da lei. Quais princípios são esses? Ele diz aí, a justiça, a misericórdia e a fé. Então veja que Jesus está denunciando aqui a hipocrisia dos fariseus, o legalismo dos fariseus. O que é um legalismo? O legalismo é o seguinte: os escribas e os fariseus, eles estavam dando dízimo, e porque eles davam dízimos, eles batiam no peito e falavam assim: está vendo, eu sou santo, eu sou justo, eu sou um homem correto diante de Deus. Isso é legalismo. Legalismo é quando eu cumpro a lei, pensando que para Deus me aceitar, eu preciso cumpri-la. Isso é legalismo, ok? E aí Jesus termina dizendo para eles: devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, vocês deviam dar o dízimo, né? Da hortelã, do endro, do cominho, mas também vocês deveriam dar o dízimo sem se esquecerem da justiça, da misericórdia e da fé. Ok? Então, o ensino aqui, irmãos, que Jesus está nos trazendo, não é deixar de entregar os dízimos, mas ele está corrigindo a maneira errada de dar o dízimo. Ok? Ou seja, dar o dízimo como uma forma de expressar justiça própria. Ok? Nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus alertou aqui exatamente quanto à maneira errada de trazer o dízimo. Só que nós precisamos entender aqui que, apesar de Jesus fazer essa correção, ele não dá um mandamento aqui. Pelo contrário, o que ele faz aqui é uma sugestão. Se você vê aí no finalzinho do verso 23, ele diz: devíeis. Ou seja, você deveria. Ele não está estabelecendo, não tem um mandamento aqui. Não há um verbo aqui que seja uma ordem, que esteja no imperativo. Portanto, mesmo sabendo que Jesus está corrigindo essa visão, eu não encontro nesse texto um mandamento para que nós entreguemos o dízimo. E não apenas aqui eu não encontro, mas eu não encontro em nenhuma passagem dos evangelhos, e também não encontro mandamento para que a igreja entregue o dízimo nas cartas. As cartas nos dão várias recomendações, várias doutrinas, vários princípios, vários mandamentos, mas nós não encontramos nela um mandamento explícito de que nós devemos entregar o dízimo. Ou seja, o que eu estou dizendo? Não existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó: dai o dízimo, darás o dízimo. Não existe esse mandamento no Novo Testamento, não. Não existe esse mandamento para a igreja. Só que, para que fique bem claro, porque pode ser que vocês aí já estejam pensando: graças a Deus, ufa, agora eu estou tranquilo, pastor, que você falou que não tem nenhum mandamento para a igreja a respeito dos dízimos, então agora eu estou tranquilo. Agora eu posso então pegar meu dinheirinho e fazer o que eu quiser com ele, e não tem nada disso de vir aqui entregar nada, nem dízimo, nem oferta, não tem nada. Graças a Deus, estou livre então, né? O dízimo é coisa da lei do Antigo Testamento, então acabou, não tem mandamento para a igreja, então agora nós vamos agora investir o nosso dinheiro aonde a gente bem entender. Primeiro, isso não faz sentido tendo em vista de todas as coisas que nós já falamos anteriormente. Que nós não somos donos do nosso dinheiro, nós somos administradores, ok? Então já fica evidente que eu não estou dizendo aqui, e que nós não devemos entender
pelo fato de que não há um mandamento explícito no Novo Testamento sobre dízimo, que ele não deva ser praticado. Ok? Então isso precisa ficar bem claro para os irmãos. Ó, eu não estou dizendo que a contribuição não é uma responsabilidade do crente da nova aliança. Eu não estou dizendo isso. Para você não sair daqui e falar, hoje o pastor falou que dízimo não é mandamento para a igreja. Pelo amor de Deus, me entenda aqui. Eu estou repetindo isso, que pode ser que alguém depois faça um corte ali na nossa gravação no YouTube, né, e coloca lá, pastor reformado aboliu os membros da igreja de contribuir. Ok? A transição que acontece do dízimo no Antigo Testamento para o Novo Testamento, não há um mandamento para a igreja, mas o princípio, ele vale para hoje. O princípio, não o mandamento. E o princípio que o Novo Testamento nos apresenta, é o princípio da contribuição generosa. Aí o negócio fica um pouquinho mais apertado. Porque quando o Novo Testamento nos fala do princípio da contribuição generosa, ele rompe com os 10%. E por que ele faz isso? Porque agora, o que a lei não pôde fazer, Deus fez através de Cristo. Ele, por meio de Cristo, ele arrancou o coração de pedra, jogou longe, colocou em nós um coração de carne, ok? E agora, ele conecta em nós aquele aparelhinho, né, o estetoscópio, acho que é isso mesmo. Ele coloca no nosso coração e ele vai acompanhando se o coração está batendo ou não. De tal maneira que Deus, no Novo Testamento, a nova aliança, ela sonda não os nossos bolsos. Deus não está preocupado com o seu bolso. Deus não está preocupado com a sua conta corrente. Deus não está preocupado com quanto você vai dar. Deus, ao invés de estar preocupado com o seu bolso, Ele está preocupado com o seu coração. Ao invés de estar preocupado com o quanto você vai dar, Ele está preocupado com como você vai dar. Percebe? Vamos ler alguns textos que falam dessa contribuição generosa no Novo Testamento. Atos capítulo 4, versículo 34. Atos 4, 34, nós estamos aqui na igreja. A igreja primitiva lá em Atos. Como que a igreja lidava com as questões financeiras? Atos 4, 34 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, não é que os discípulos, né, os membros da igreja primitiva, vendiam suas posses e tiravam o dízimo e entregavam 10%. Não. O que está acontecendo aqui é que eles vendiam suas posses e entregavam tudo aos pés dos apóstolos. E qual que era o objetivo dessa entrega? Enriquecer os apóstolos? Como muitos estão fazendo hoje, enriquecendo os falsos apóstolos? Os falsos mestres da prosperidade? Não, eles entregavam aos pés dos apóstolos. E o que acontecia com os valores que eles entregavam aos apóstolos? Final do verso 34. Se distribuía a qualquer um à medida que ninguém tinha necessidade. O que era entregue ali, não era para os apóstolos se enriquecerem. O que era entregue ali era para que no meio da igreja não houvesse necessitados. Veja como que o princípio do dízimo, ele permanece no Novo Testamento. O mandamento não, mas o princípio sim. Próximo texto, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15 a 17. Filipenses 4, 15 a 17.
Lembrando que a igreja de Filipe, ela tinha enviado uma oferta para Paulo, ok? Ela tinha enviado uma oferta para Paulo e Paulo estava preso. Então eles enviam uma oferta para ele, através de um irmão chamado Epafrodito. E aí no final da carta, Paulo vai agradecer a doação que eles enviaram. Ele diz aí, ó, verso 15 do capítulo 4. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha o que ele está querendo dizer. Ó irmãos da igreja de Filipe, no início do meu ministério, se tem uma igreja que me apoiou financeiramente, foi vocês. Vocês entenderam que faz sentido investir para que o reino de Deus e a proclamação do evangelho avance. Verso 16, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, eles não doaram apenas uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ó Paulo, isso aqui é uma oferta para você comprar uma limusine, para você comprar uma nova fazenda. Não, Paulo, isso aqui é uma oferta para suprir a sua necessidade. Verso 17, aí ele diz algo fundamental a respeito da oferta, da contribuição. Não que eu procure o donativo. Veja, no Novo Testamento, Deus não está procurando donativo. Mas Paulo diz aí, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que Paulo está dizendo? Eu não estou preocupado no valor, no bem que vocês doaram. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Em ver que através da entrega das ofertas e das doações, vocês demonstram que de fato vocês têm um coração transformado e que está frutificando pelo evangelho. Percebe o propósito aqui? Em Efésios capítulo 4, versículo 28, Efésios 4, 28, nos diz assim, Efésios 4, 28, vai lá comigo. Aquele que furtava, não furte mais. Então Paulo está falando, olha, você antes era um ladrão, antes de conhecer a Cristo você era um ladrão. Só que daí você foi transformado, você se encontrou com Cristo e você foi transformado pelo evangelho. Então você deixa de ser um ladrão, entende? Isso mostra que conversão pressupõe mudança de caminho, mudança de vida. Então ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Então, ou seja, ao invés de deixar de furtar, você tem que fazer o quê? Trabalhar. Ele diz aí, antes, trabalhe. Então, não adianta remover o pecado. Você tem que colocar algo bom no lugar do pecado que você removeu. Ok? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Só que olha que coisa interessante, como que ele termina o verso 28. Ele dá estabelece um princípio para que aquele que furtava não furte mais, ao invés de furtar tem que trabalhar, ou seja, ralar peito, né? Ralar com as suas próprias mãos, mas aí ele termina dizendo o porquê que ele deve trabalhar. Olha aí, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha o princípio que Paulo está estabelecendo, irmãos, ele não está falando assim, trabalha, trabalha. Se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, se você arrumar 2, 3, 4, 5, 6 empregos, se você tiver um salário de 10, 15, 20, 30, 50 mil, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Se você trabalhar, você vai ter com que acudir o necessitado. Percebe o princípio da doação? Percebe o princípio de que eu preciso estar disposto a contribuir? 1 Timóteo 6, 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Aqui Paulo está se dirigindo, né? Ele está falando para Timóteo, para que Timóteo exorte os ricos. Ele diz aí, ó. Então ele diz, Timóteo, né? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Veja que ele coloca Deus aqui como provedor das riquezas, aquele que supre as necessidades.
Então os ricos não deveriam colocar sua confiança naquilo que têm, mas a confiança deles deveriam estar naquele que doa todas as coisas, naquele que supre a necessidade, que é Deus. E aí no verso 18 ele diz, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Olha agora o que ele diz, no final do verso 18, generosos em dar e prontos a repartir. Veja que Paulo não está dizendo assim, ô Timóteo, diz para os ricos que eles sejam o quê? Diligentes na entrega dos 10%. Não. Paulo está dizendo que eles precisam ser ricos em boas obras. E o que seriam essas boas obras aqui? Generosidade em dar e pronto para repartir. 19, o que ele diz? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é o seguinte, quando o rico entender que o que ele tem, não é para que ele se farte sozinho, mas para que outros se fartem com ele, quando o rico entender que o princípio da generosidade, da prontidão para o repartir, é fruto de um coração transformado pelo Evangelho, ele vai estar plantando um tesouro, não aqui na terra, mas lá nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. De que vale você ter a conta cheia de dinheiro e perder a sua alma? Agora fazendo uma transição entre o segundo texto que nós falamos na semana passada, nós falamos de Malaquias, mas nós também lemos um outro texto, que foi 2 Coríntios capítulo 9. Mas eu quero fazer uma conexão com o 8, de 1 a 15, para nós depois chegarmos no 9. 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Qual o contexto aqui? Paulo, ele irá passar em várias igrejas, coletando uma oferta para a igreja de Jerusalém. Ok? Então, ele está sabendo que a igreja de Jerusalém está passando necessidade, então ele vai reunir as igrejas e vai falar, olha, cada um vai contribuir com uma oferta para que a gente abençoe aquela igreja, para que não haja necessidade lá, esse é o contexto, ok? Então ele diz aí, ó, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte, que contribuir só é possível pela graça de Deus. Deus me dá a graça de contribuir, percebe? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, pastor, eu não dou porque eu não tenho dinheiro. Olha o que Paulo está dizendo, a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Meus irmãos, nós não damos, não é porque nós não temos. Nós não damos porque nós não entendemos o tanto que recebemos. Esse é o motivo. Paulo está dizendo aqui, as igrejas da Macedônia estavam com tribulação. Elas não tinham riqueza, e a profunda pobreza deles superabundou. Olha o contraste que ele faz. A profunda pobreza superabundou, olha o contraste. Espera aí, na pobreza houve abundância? Como assim? Verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, veja, não é 10%. Nas medidas das suas posses, e mesmo acima delas, ou seja, o que tinha 10, pensou assim, eu vou dar 8. O outro que tinha 10 pensou assim, eu vou dar os 10. Percebe? Na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha o que o texto está dizendo. Voluntário. Voluntário, o que eu faço por voluntariedade é o oposto daquilo que eu faço por obrigação, é totalmente diferente. Ok? Verso 4.
pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha o que eles fizeram, os irmãos dessas igrejas da Macedônia. Elas pediram, Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente contribuir, Paulo. A gente não tem muito não, Paulo, mas por favor, deixa a gente contribuir. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça, na graça de doar. Não vos falo, verso 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Irmãos, eu não estou obrigando vocês a contribuir. Não. Contribuir é uma graça que Deus te dá. Você se alegre porque Deus te concedeu um coração que não está apegado aos bens materiais. Contribuir é uma demonstração da sinceridade do nosso amor para com Deus e para com o próximo. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui ele está comparando então a atitude dos irmãos e colocando Cristo como modelo. Cristo entregou tudo, logo, vocês também devem entregar. Verso 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só na prática, mas também o querer. Convém isto. 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, olha para você ver, aqui ele já entra na maneira como se doa. Porque se há boa vontade, tem que ser de boa vontade, não é por obrigação. Você não vem aqui na frente, pelo amor de Deus, entregar um livro. Não. Pelo amor de Deus, se for desse jeito, não entrega não. Ok? Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Entende agora os mestres da prosperidade, os falsos mestres da prosperidade? Os obreiros fraudulentos, os falsos apóstolos. Agora Paulo está dizendo aqui claramente, irmãos, será aceita conforme o que o homem tem, não conforme o que ele não tem. Confessar um pecadinho para vocês aqui. Não sei se é pecadinho, porque acho pastor Marco, que Deus não lembra do tempo da nossa ignorância. Vou usar o texto fora do contexto, né? Quando eu me converti, eu estava numa igreja lá, e um dia foi um pastor lá, e aí teve, né? Quem semeia pouco, pouco ceifará. Né? Deus se alegra quem dá com alegria. Né? Deus ama quem dá com alegria e tal. E eu ali pensando, não, mas eu não tenho nem R$1 no bolso. E aí começou aquelas conversas, que vocês sabem muito bem como é que é, e daqui um pouco eu saí de lá e deixei meu talão de ticket de refeição lá. O erro foi de quem? Meu ou dele? Eu acho que foi meu. Verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Percebe aqui o que ele está dizendo? Não é, irmãos, para você chegar e doar para que os outros tenham abundância e você passe a ter necessidade. Não é esse o princípio. O princípio é para que da sua riqueza, você doe um pouquinho para aqueles que têm necessidade,
de tal maneira que você não vai ficar na miséria e nem ele. Ambos terão o suficiente para viver. Quem tem muito, não vai ter demais. Que ele diz aqui, ó, o que muito colheu, não teve demais. Não é só o celeiro dele que está farto, não é só a despensa dele, não é só o banco, a conta dele, não é só o bolso dele que está cheio. Não, o que ganha muito, compartilha com aquele que não tem. E aquele que não tem, passa a ter alguma coisa, assim como aquele que tinha muito, também possa ter suprimento. E aí nós chegamos no capítulo 9 agora, no verso 5. Portanto, aí ele faz uma transição e ele diz, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com uma expressão de generosidade, não de avareza. Então Paulo chega no 9 e fala assim, então tá bom, esteja pronta aí, vocês querem contribuir? Estejam prontos, eu vou mandar o pessoal passar aí e vai recolher essa dádiva de vocês. Essa expressão de generosidade, não de avareza. Aí ele diz no verso 9, no capítulo 9, no verso 6 a 13, que é o texto que nós lemos na semana passada, junto com Malaquias. Aí ele diz, verso 6, 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Olha, o texto está na Bíblia, aquele texto, né, que eu brinquei aqui, que eu ouvi, né, está na Bíblia, só que ele foi aplicado da maneira errada. Ok? Paulo não está dizendo assim, ó, se você der R$1.000 de dízimo, R$1.500 de oferta, Deus vai te abençoar mais do que o irmão que deu R$1. Não, o texto não está dizendo isso. Ok? E isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O texto está preocupado com a maneira como se dá, e não com a quantidade que se dá. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu dar uma breve explanação aqui. Verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Veja, não é cada um contribua segundo a regra de 10%, segundo a obrigação de 10%. Como eu falei, Deus não está preocupado com o nosso bolso, Deus está preocupado com o nosso coração. É por isso que o Novo Testamento fala de o princípio da generosidade, ok? Da oferta generosa, da entrega, da contribuição generosa. Por quê? Porque o tamanho da minha generosidade vai definir o tamanho do meu entendimento do Evangelho. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. E aí ele diz, não é com tristeza. Ai meu Deus, eu vou dar R$100. Nossa, Deus, R$100. Não. Se você vai contribuir com a obra do Senhor, e isso está te causando tristeza, é melhor que você não dê. E ele diz aí, não é com tristeza ou por necessidade. Tem gente que pensa assim, nossa, eu estou numa pindaíba danada, estou quebradinho, mas o mês que vem eu vou separar R$200 de oferta. Aí eu vou dar R$200 de oferta, aí eu quero ver se minha vida financeira não melhora. Não é por necessidade, você não contribui porque você quer prosperar. Você contribui porque você já é próspero. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado. E quem disse que a bênção de Deus é só dinheiro? E a saúde, e a família, e a sua igreja, e os seus irmãos, e os encontros das mulheres, que eu fiquei sabendo que ontem foi bênção. Tem gente que tem tanto dinheiro que ainda assim é pobre. Verso 8, ele diz, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Veja, Deus ama quem dá com alegria, não é Deus ama quem dá tanto por cento. Deus ama quem dá com alegria. Olha que o foco está na maneira como se dá, não na quantidade que se dá. Então nós podemos fazer aqui algumas aplicações para a gente já caminhar para o final. O que o Novo Testamento ensina
é que Deus sonda não o bolso do crente, mas o coração do crente. E Ele faz isso através do bolso. Percebe? Qual é um dos instrumentos que Deus usa para sondar o meu coração e o seu? A maneira como nós lidamos com isso aqui, ó. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Quer saber qual que é a sua verdadeira religião? Quer saber o que você realmente crê? Veja a maneira como você está lidando com o dinheiro. Você vai saber realmente quem é o seu Deus. Pastor, então eu não preciso me preocupar com entregar o dízimo, né? Você falou que o dízimo não é obrigação, não é mandamento para a igreja do Novo Testamento. Eu sei que alguns aí que vão me assistir pela internet vão querer me crucificar. Bernardo, corta essa parte para os hereges não quererem me... Os falsos apóstolos aí, esses ladrões da prosperidade que roubam a lã da ovelha, né? Tiram a lãzinha, se fartam, se aquecem com ela e deixam a ovelha no frio da madrugada, né? Ao sereno. Pastor, então eu não preciso me preocupar com a entrega do dízimo? Sim e não. Sim, porque não existe um mandamento explícito na Escritura de que a igreja deve contribuir com dízimo, no sentido de 10%. Mas não, a resposta também é não. Apesar de não haver um mandamento explícito para a igreja sobre o dízimo, o princípio da contribuição ainda é válido para a igreja. Ok? O princípio da contribuição ainda é válido para a igreja. Ou seja, o dízimo não é obrigação para a igreja, mas sim uma expressão de um coração transformado pelo Evangelho. Ah, pastor, então é o seguinte, se o dízimo não é obrigação, mas sim a contribuição generosa, quanto que eu devo dar então? Nós podemos dizer o seguinte: primeiro, nós precisamos contribuir de acordo com aquilo que temos recebido. Ok? É só a gente refletir o seguinte: em Cristo, Deus me doou, Deus me deu tudo. Ok? Então, eu dou, não por obrigação, mas eu dou e contribuo, porque eu já recebi tudo. É diferente. Então, pastor, quanto que eu devo dar então? Já que não tem o 10% ali. Aí sim, nós podemos trazer o princípio do dízimo aplicado aqui no Novo Testamento. 10% pode ser visto como um ponto de partida, mas não como uma regra. Então é excelente. Usa 10% como um ponto de partida. Mas não significa que você tem que dar 10%. Você pode dar 8%. Você pode dar 5%, desde que você dê com alegria. Mas você pode dar 20%. Você pode dar 50%. Você pode dar 100%. Cada um contribua segundo o que propôs no coração. O importante é que você contribua. Mas se você quiser um parâmetro para doar, 10% pode ser usado como um parâmetro. Ou seja, é o mínimo. Vamos estabelecer aqui o mínimo. A partir daí você entrega aquilo que o seu coração mandar. Por exemplo, 10% para quem ganha pouco, para quem está em necessidade financeira, para quem está com dificuldade financeira, 10% pode ser muito. Concorda comigo? Agora, 10% para quem está belezinha financeiramente, é pouco. Concorda comigo? O sujeito ganha 15 mil de salário, 10% é pouco para ele. Concorda? Pastor, se eu não entregar o dízimo, Deus irá mandar um raio sobre mim, vai me arrebentar, e vai acabar comigo, e o cortador, o devorador, o migrador vai comer todas as minhas finanças, e o capeta vai acabar comigo. Essa pergunta revela um coração que ainda não entendeu o Evangelho. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz: está consumado.
Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou todas as nossas dívidas e as obrigações ao Pai. Portanto, pensar que Deus vai me punir, me castigar porque eu não entrego, porque eu não contribuo, é uma ofensa à cruz de Cristo. É uma ofensa, é dizer o seguinte: a morte de Cristo ainda não foi suficiente, eu preciso fazer mais alguma coisinha para Deus me abençoar. Meus irmãos, Deus não nos abençoa pelo que nós damos, Deus nos abençoa por causa de Cristo. Isso precisa ficar muito claro. Deus não me prospera porque eu dou dinheiro, Deus me prospera por causa de Cristo. Mas aí você pode falar assim: ai, graças a Deus, pastor. Eu não estou contribuindo com nada, então estou beleza, porque Cristo já morreu por isso. Só que não. Nós não falamos que Deus sonda o coração e não o bolso? Se você não está entregando, fica tranquilo. Deus não vai te matar, o capeta não vai entrar na sua casa, ele não vai entrar lá e vai roubar a sua conta no banco, ele não vai fazer isso. Mas uma coisa vai acontecer, se você não estiver dando. Você vai acabar demonstrando que o seu coração ainda é de pedra e não de carne. Portanto, tome cuidado. Percebe? Tudo bem, Deus não nos abençoa pelo fato de nós contribuirmos ou não. Porém, Ele sonda o nosso coração através do nosso bolso, como eu falei aqui. Portanto, o fato de não contribuir pode revelar um coração apegado aos bens materiais. E aí eu fecho dizendo um princípio que eu aprendi há muitos anos com o pastor Surrer Michelin, que é um pastor ali da República Dominicana. Eu gosto muito, um latino, habla em espanhol. Ele diz o seguinte: a maior bênção que Deus pode conceder a uma pessoa que oferta e contribui na igreja, é conceder a ela um coração desapegado de qualquer bens materiais. Então veja, a maior bênção que Deus pode te dar, pode me dar, por causa das nossas contribuições, não é nos dar mais do que damos. E às vezes Ele faz isso. Mas a maior bênção é Deus libertar meu coração da idolatria. E quando Ele faz isso, eu estou disposto a dar mais, mais, mais e mais. Portanto, eu estou pronto para ter mais, mais e mais. Percebe? Porque Deus só alimenta a conta a partir do momento que ela vai fazendo transferências. Porque se não fizer transferência, ela apodrece. Amém? Vamos orar? Pai amado, louvado seja o seu santo nome. Eu rogo que o Senhor, a Deus, de fato, nos ajude, Deus, a aplicar esses princípios que nós temos trazido aqui, Senhor, na nossa vida diária. Pai amado, eu rogo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, eu clamo ao Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos, ó Deus, praticantes da palavra. Dai-nos, Senhor, um coração livre da idolatria, Senhor, de qualquer apego a qualquer bens materiais. Dai-nos, Senhor, um coração generoso, um coração que contribui de maneira alegre, de maneira sincera, Senhor. Sonda os nossos corações através dos nossos bolsos. E assim, Senhor, seja glorificado em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus irmãos. Fechamos aqui e vamos para as nossas próximas etapas dos nossos serviços nesta manhã.